Olá, ótimo dia para você. A Justiça decidiu manter a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master foi detido esta semana na operação que apura fraudes bilionárias no sistema financeiro. A Anvisa autorizou a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, a fazer estudos sobre o cultivo de cannabis aqui no país. Um ataque a tiros durante a madrugada num bar lotado deixou 3 mortos na Baixada Fluminense. Depois da aprovação na Câmara, o projeto antifacção agora vai ser discutido no Senado. O relator Alessandro Vieira disse que pretende apresentar um relatório em no máximo 15 dias. O presidente Donald Trump sancionou a lei que determina a divulgação de todos os arquivos de investigação de exploração sexual contra o bilionário Jeffrey Epstein. 9 dos 10 feriados nacionais do ano que vem vão cair em dias úteis. A grande quantidade de folgas divide setores da economia. E no futebol, o Flamengo se manteve na liderança do Brasileirão, mesmo perdendo o clássico para o Fluminense. E com a ajuda do Palmeiras, que empatou em casa com o Vitória. Hoje é quinta-feira, 20 de novembro, e o Bom Dia Brasil está começando. A Anvisa autorizou que a Embrapa pesquise o cultivo de cannabis no Brasil. A autorização tem caráter apenas científico e não permite a comercialização. A gente começa essa edição do Bom Dia Brasil indo direto a Brasília conversar com a Cláudia Bom Tempo. Oi, Cláudia, ótimo dia para você. Esse pedido, essa autorização da Anvisa foi a pedido da Embrapa, que quer acelerar essa pesquisa, diminuir a nossa dependência de importação e já de olho no futuro, né? Exatamente, Elton. Bom dia para você, bom dia a todos. Porque sim, existe um potencial econômico aí, né? A empresa brasileira de pesquisa agropecuária justificou o pedido citando o crescente interesse mundial pela cannabis. A pesquisa mundial sobre a maconha avança em várias áreas de atuação, principalmente sobre o uso medicinal. O fato é que o Brasil está atrasado em relação a outros países nessas descobertas, né? E quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto é o repórter Giba Bergamin. Bom dia, Giba. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Brasil. A Anvisa atendeu um pedido da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Essa autorização da diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é exclusivamente para pesquisa científica para o cultivo de cannabis no Brasil. Como você disse, popularmente conhecida como maconha, a cannabis tem vários fins, especialmente medicinais. O óleo de cannabis, por exemplo, é muito utilizado no tratamento de algumas doenças. E olha, com esse aval, a Embrapa terá 3 frentes de trabalho. A gente preparou uma arte para mostrar para vocês. Conservação e as características genéticas da planta, o que é fundamental para fazer os chamados melhoramentos genéticos, a criação de tecnologias para cannabis medicinal, o melhoramento de fibras e sementes. E é bom reforçar que nenhum produto resultante das pesquisas poderá ser comercializado. E antes do início dos estudos, a Embrapa fará uma inspeção presencial em toda essa pesquisa para testar a segurança dos trabalhos feitos pela Embrapa. Então a Anvisa vai ter que fazer essa inspeção e garantir o controle de tudo isso que está sendo pesquisado, né? E a Embrapa reforçou que é capaz, está preparada para atender a todas essas especificações, exigências técnicas por parte da Anvisa. Um relatório da Embrapa aponta que o mercado de cannabis medicinal deve movimentar nesse ano no Brasil algo em torno de R$1 bilhão. E a empresa reforçou para a Anvisa que há um interesse enorme, crescente no país do ponto de vista social, econômico, especialmente sobre saúde medicinal em relação a esse produto. E boa parte, se não a maioria, dos componentes hoje são importados, daí a importância dessa pesquisa. Eu volto com vocês aí, Cláudia. Muito obrigada, Giba. A importância da pesquisa científica, né? E a Anvisa também destacou que essas pesquisas são essenciais para gerar tecnologia e aumentar a capacidade do Brasil de competir globalmente, Elter. Ainda mais pesquisa feita pela Embrapa, que é uma empresa altamente qualificada, né, Cláudia? Obrigado pelas informações, até já. Chuva causou estragos ontem à noite no interior da Bahia. Essas são imagens de Araci, que você está vendo aí agora, que fica a 220 quilômetros de Salvador.
A água tomou conta de várias ruas e a força da enxurrada assustou os moradores. Diversos estabelecimentos ficaram alagados e muita gente ficou ilhada dentro de casa com a água batendo no joelho. Alguns precisaram sair às pressas. Em um supermercado, os alimentos ficaram boiando no meio da água suja. A prefeitura informou que até o momento não há informações de ocorrências graves, mas que está trabalhando para amenizar os impactos desse temporal e as equipes estão nas áreas de risco. Também que um abrigo provisório foi montado para receber as famílias. E o dia começou com geada em pelo menos 2 cidades da Serra Catarinense. Olha aí como amanheceu o campo em São Joaquim, bem branquinho. A temperatura mínima por lá na madrugada foi de 2,5 graus. Mas teve cidade onde o frio apertou um pouco mais, viu? E o pessoal aproveitou até para brincar com a camada de gelo que ficou ali por cima dos carros. Isso aconteceu em Bom Jardim da Serra, onde os termômetros marcaram 2,4 graus, temperatura mais baixa do estado. Enquanto o tempo está frio e seco no centro-sul do país, no Nordeste o feriado começa debaixo de muita chuva. Oi, Thaís Luquezzi, bom dia para você. Conta pra gente, tem regiões, tem estados que estão em risco, que precisam tomar muito cuidado por conta dessa chuva? Estão sim, viu, Elter? Um ótimo dia para você. E olha, geada há um mês do verão, imagina só. O Nordeste está na rota dos temporais, sim. Um ótimo dia para você. Na madrugada a gente viu, choveu muito, não só na Bahia, mas ali perto de Sergipe, interior de Pernambuco. E agora os núcleos de chuva mais carregados estão entre o Piauí, Maranhão e uma parte do Tocantins. Essa chuva tende a ficar ainda mais intensa ao longo do dia, conforme a atmosfera for aquecendo e conforme a frente fria for avançando até chegar ao recôncavo baiano, puxando essas instabilidades. Os temporais deixam em alerta quase todo o Nordeste hoje, também áreas do Tocantins, partes do Pará, de Mato Grosso do Sul, de Roraima e do Amazonas. Com atenção maior para Salvador, onde a chuva ainda vai piorar da tarde para a noite e pode acumular 90 milímetros. É quase a média do mês num dia só, perto do que já choveu até agora em novembro. No centro-norte da Bahia, em Jacobina, previsão de 60 milímetros, o mesmo para Teresina, Palmas, Aracaju com 40 e Boa Vista com previsão de 30 milímetros. Mas na maior parte do centro-sul, o tempo é mesmo firme e gelado pela manhã por causa da alta polar. Com exceção do Paraná e de Santa Catarina, com previsão de 22 graus nas duas capitais, esquenta. Veja, Porto Alegre chega aos 30 graus. É mais quente do que no Sudeste. São Paulo, BH com 25, 27 graus. Faz 36 em Cuiabá, 33 em Rio Branco, 33 em Belém e 34 em Teresina. Mas aqui com sensação de 40 graus por causa da chuva. No Rio de Janeiro até sábado chega aos 35 graus e volta a chover mais no domingo. Em Natal os dias serão quentes e com possibilidade de garoa. Mas nessa outra área da Bahia, Sergipe, Maranhão, até o Tocantins continua chovendo muito amanhã. Só sábado que começa a diminuir. E uma outra frente fria chega amanhã cedo ao Rio Grande do Sul. Começa a voltar a chover ali, mas é fraco, viu, Elter? Porto Alegre, que hoje tem 30 graus, amanhã 33. Só que sábado cai para 22. Um sobe e desce, viu? Bom feriado para você. Valeu, Thaís. Bom dia, bom feriado para você também. A Justiça decidiu manter a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Vamos voltar a Brasília com a Cláudia. Cláudia, essa decisão é liminar, quer dizer, não é definitiva, claro. Exatamente, Elter. Decisão liminar da desembargadora Solange Salgado da Silva, da Justiça Federal em Brasília. O julgamento do habeas corpus deve ocorrer nos próximos dias. A defesa de Daniel Vorcaro quer que ele responda ao processo em liberdade. A investigação da Polícia Federal sobre a fraude bilionária no Banco Master ainda está em andamento. Segundo a Polícia Federal, as conexões políticas de Daniel Vorcaro podem ter ajudado a instituição a manter uma gestão fraudulenta e temerária. Vorcaro foi preso na noite de segunda, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar para o exterior. Agora, a Polícia Federal e o Ministério Público investigam os caminhos dos desvios do Banco Master. Para os investigadores, é importante esclarecer
qual o limite da influência de Daniel Vorcaro e dos diretores da instituição financeira em repartições públicas. Além de Vorcaro, outros 6 executivos do Banco Master foram detidos nessa operação. E a liquidação extrajudicial do Grupo Master foi publicada ontem no Diário Oficial. Elter. Obrigado, Cláudia. Este ano foi marcado por poucos feriados prolongados. A gente viu e sentiu isso, né? Viveu isso na pele. Como agora no Dia da Consciência Negra. Mas atenção, em 2026, se prepare porque as datas comemorativas do calendário vão esticar as folgas de fim de semana. Descansar, viajar ou até aproveitar para colocar os estudos em dia. Programações diferentes que caem bem num feriadão. E 2026 vai ter um ótimo calendário para quem quer garantir folgas mais longas. Ano que vem, 9 dos 10 feriados nacionais vão cair em dias úteis. 9? Gente, é que eu vou amar mesmo. Ó, pouco trabalho em casa, descanso, paz, sem aula, sem nada. E tem mais, 7 dessas datas serão segundas ou sextas-feiras, como o Dia do Trabalho em maio e o feriado da Independência em setembro. Já o feriado de Tiradentes em abril vai cair numa terça, o que para muita gente acaba significando 4 dias de descanso. Então eu vou ter muito tempo para ficar no sossego, eu acho. Né? O que é muito bom para a saúde mental. Quando o assunto é feriado, não dá para agradar todo mundo. Quem vai estar de folga comemora, quem vai trabalhar reclama. E essa lógica também vale para setores da economia. Alguns lucram e outros perdem dinheiro nessa história. O vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil diz que comércio e indústria são prejudicados pelo grande número de feriados. Primeiro é importante esclarecer que, como qualquer brasileiro, eu também adoro um feriado e aproveito bastante. Mas é inegável que alguns setores da economia são muito impactados com a quantidade de feriados que nós temos. 2026 vai ser um ano muito desafiador, porque além dos feriados caírem quase todos em dias de semana, nós temos também uma Copa do Mundo, nós vamos ter as eleições e também uma série de feriados estaduais e municipais. Para o Joel, que é advogado, mais feriados significam mais demora nos processos na justiça. E a gente fica pensando, vou descansar. Ao mesmo tempo, poxa, é melhor que você andasse um pouco mais rápido. Mas faz parte. Já para bares, restaurantes e outros segmentos do setor de serviços, um calendário como o de 2026 é motivo de festa, especialmente em destinos como o Rio de Janeiro. O mesmo vale para a rede hoteleira. Historicamente, a ocupação vai lá para mais de 70% nesses feriados, que é muito bom. É muito animador e sustenta a hotelaria, o turismo como um todo e traz recursos para a cidade. Assim, a gente até entende que alguns setores podem ficar assim, um pouco prejudicados pelos feriados, mas eu diria que no contexto geral, ganha muito a cidade, o estado, com o turismo circulando no Brasil. É isso, como tudo na vida, tudo tem um preço, né? Em instantes, notícia desta madrugada. Um ataque a tiros no bar lotado da Baixada Fluminense deixa 3 mortos. O relator do projeto antifacção no Senado promete mudanças no texto e um primeiro parecer em 2 semanas. O presidente Donald Trump sanciona a lei que libera os documentos do caso Jeffrey Epstein. E as discussões para um possível plano de paz para a Ucrânia. A proposta prevê a concessão de territórios para a Rússia. Agora são 8h43. Nosso Bom Dia Brasil volta. A gente está de volta com notícia dessa madrugada no Rio de Janeiro. 3 homens foram baleados e um morto perto de um bar e restaurante movimentado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O bar estava cheio quando houve um intenso tiroteio perto do local. Nesse vídeo gravado por uma pessoa que estava dentro do bar, dá para ouvir muitos disparos. Os clientes se jogaram no chão. Os 3 homens foram baleados em frente a uma loja a poucos metros de distância e morreram no local. Um carro estacionado ficou com várias marcas de tiros. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. Segundo a Polícia Militar, 2 dos mortos tinham anotações criminais.
O projeto antifacção chegou ontem ao Senado. O relator Alessandro Vieira, do MDB, já anunciou que o texto vai passar por mudanças. Vamos falar de novo com a Cláudia em Brasília. Cláudia, o senador acha que esse texto vai estar pronto para votação em 15 dias, 2 semanas, é isso? Exatamente. O governo continua insistindo, viu, Elter, na revisão de pontos considerados mais problemáticos. Sinal de um longo debate pela frente. O senador Alessandro Vieira também afirmou que pretende ouvir especialistas e adiantou que o relatório não vai permitir que a Polícia Federal perca dinheiro. O projeto de combate ao crime organizado está no Senado. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que será o relator, disse que já tem um plano de trabalho. Ele considera que a proposta foi aprimorada na Câmara, mas já adiantou que alguns pontos poderão ser modificados. O projeto avançou bastante, ele é muito duro no tratamento do criminoso, mas ele vai passar aqui no Senado por um filtro para que a gente tenha certeza de que não tem nenhum tipo de vício, de erro legislativo que possa no futuro beneficiar um criminoso com a nulidade. O projeto aprovado pelos deputados cria o marco legal do combate ao crime organizado. Define que crimes cometidos por organizações paramilitares, milícias ou grupos ultraviolentos serão punidos com penas de 20 a 40 anos de prisão. Isso inclui explosões de bancos e uso de violência para dominar territórios. A pena pode chegar a 66 anos para lideranças ou quando houver agravantes. Os crimes ligados a facções serão considerados hediondos, sem direito a fiança, anistia ou indulto. O projeto dificulta a progressão de pena para integrantes de facções presos e permite a gravação de conversas entre eles, os visitantes ou advogados. O texto que saiu da Câmara determina que os valores apreendidos das organizações criminosas serão divididos de acordo com quem conduziu as investigações, Polícia Federal ou forças estaduais de segurança. O Ministério da Justiça criticou o projeto, entre outros motivos, porque deixa de destinar recursos para o Fundo Nacional Antidrogas, que é hoje o maior financiador das ações da Polícia Federal. O novo relator aqui no Senado já sinalizou que deve analisar esse ponto. Todos nós sabemos que as polícias precisam de mais dinheiro, não de menos dinheiro. Alessandro Vieira acredita que em 15 dias o texto estará pronto para ser votado no plenário do Senado. Ele e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça anunciaram que haverá debates antes da votação. Faremos uma audiência pública para ouvir Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, todos aqueles que estão envolvidos para apresentar uma letra de lei ao Brasil que possa combater o crime organizado, inclusive tomando decisões importantes para confisco de bens do chefe do comando do tráfico no Brasil. Ontem, em uma rede social, o presidente Lula disse que o projeto de lei antifacção aprovado na Câmara enfraquece o combate ao crime organizado e que, do jeito que está, gera insegurança jurídica. Lula afirmou que, abre aspas, trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei. Fecha aspas. Elter. Obrigado, Cláudia. Até já. Os Estados Unidos estão preparando um plano de paz para acabar com a guerra na Ucrânia, segundo agências internacionais e veículos da imprensa americana. Falo agora com a Cecília Malão. Oi, Cecília, bom dia para você. O que a gente sabe é que essa proposta tem um ponto delicadíssimo, né? A Ucrânia sempre negou ceder qualquer parte de seu território para a Rússia. E esse seria o principal ponto dessa nova proposta. Sim, a Ucrânia defende a sua soberania e a sua integridade territorial. Elter, bom dia a todos. Ministros das Relações Exteriores aqui da Europa disseram hoje que qualquer plano para acabar com a guerra na Ucrânia precisa incluir ucranianos e europeus. A Frente Unida é por conta da proposta elaborada pelos Estados Unidos e a Rússia, que envolve Kiev ceder parte do seu território e reduzir drasticamente o tamanho do seu exército. Um plano que representaria um grande revés para a Ucrânia, que enfrenta novos avanços territoriais russos no leste do país.
O ministro do Exterior francês afirmou que nenhum plano de paz pode ser uma capitulação ao presidente russo Vladimir Putin. O ministro polonês disse que a Europa esperava ser consultada, já que a segurança europeia estava em jogo. Saudamos qualquer esforço para alcançar uma paz duradoura e justa, disse a chefe da diplomacia da União Europeia, desde que tenha o apoio da Ucrânia e dos aliados europeus. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encontra hoje em Kiev, mais tarde, com oficiais militares americanos para retomar o diálogo direto sobre um possível fim das hostilidades. Agora há pouco, o Kremlin repetiu sua demanda padrão e vaga que qualquer acordo deve levar à eliminação das causas fundamentais do conflito. Elter. Obrigado, Cecília. A organização Human Rights Watch acusou o governo de Israel de cometer crimes de guerra e contra a humanidade no território palestino da Cisjordânia. Segundo um novo relatório da ONG, as forças de Israel expulsaram 32 mil moradores de campos de refugiados durante uma operação em janeiro e fevereiro. O exército também impediu o retorno dos deslocados e demoliu mais de 800 casas. A organização afirmou que as expulsões fazem parte dos crimes contra a humanidade, de apartheid e perseguição. Em comunicado, Israel afirmou que foi preciso demolir infraestrutura civil para evitar que fosse explorada por terroristas. O presidente americano Donald Trump sancionou ontem à noite o projeto de lei que determina a divulgação de todos os arquivos da investigação de exploração sexual contra o bilionário Jeffrey Epstein. A assinatura aconteceu um dia após o Congresso americano aprovar o texto quase por unanimidade. Com a sanção, todos os documentos da investigação, incluindo informações sobre a morte de Epstein na prisão, devem ser divulgados pelo Departamento de Justiça americano em até 30 dias. Daqui a pouco tem alerta no trânsito. Cresce o número de condutores autuados sem habilitação ou com documento vencido. O motorista que atravessou o caminhão com suspeita de bomba no Rodoanel em São Paulo confessa para a polícia que mentiu. E os investimentos bilionários em inteligência artificial têm levantado dúvidas do mercado sobre uma possível bolha especulativa. Agora são 8 horas e 55 minutos, a gente volta já já. Você se lembra, né, daquela carreta que ficou atravessada numa rodovia por mais de 5 horas semana passada em São Paulo? A gente mostrou aqui no Bom Dia Brasil com todos os detalhes. Pois é, o motorista inicialmente tinha dito que havia sido vítima de um assalto e também de um sequestro e que teria uma bomba no caminhão. Sabina Simonato, bom dia para você. Eu não estou acreditando. Era tudo mentira? Tudo mentira, Elter. Eu quase caí da cadeira ontem quando saiu essa notícia, porque ele dizia que tinha sido vítima de um sequestro, quando na verdade era tudo uma armação. Segundo o delegado que conduz a investigação, ao depor novamente, esse caminhoneiro, que é o Denner dos Santos, assumiu que planejou e executou tudo. Uma armação que prejudicou milhares de pessoas. O motorista da carreta que ficou atravessada no Rodoanel no último dia 12, vai responder por falsa comunicação de crime. É que ele admitiu ter simulado o sequestro. Olha só, no depoimento ontem à tarde, o Denner Laurito dos Santos confessou para a polícia que inventou toda a história. Confrontado com dados da investigação, ele falou que ele mesmo lançou uma pedra contra o para-brisa, olha lá o para-brisa, o que antes ele contava ter sido o início da ação de bandidos. Denner afirmou ainda que foi ele quem fez a bomba falsa e que se amarrou sozinho dentro da cabine da carreta. Os laudos toxicológicos do motorista ainda não ficaram prontos. Ao G1, ele disse que está fazendo acompanhamento psicológico. Vale lembrar que foram horas de tensão, várias equipes de resgate mobilizadas e essa irresponsabilidade, no mínimo, né? Causou pelo menos 40 quilômetros de congestionamento. Você viu as imagens? A pena para falsa comunicação de crime é de detenção de 1 a 6 meses ou multa, Elter. Exatamente. Sabina, a gente continua aí em São Paulo, agora com alerta para os motoristas, porque aumentou muito o número de pessoas que dirigem sem habilitação no país.
As autoridades, né, aplicaram, acho que quase 1 milhão de multas, né, com pessoas sem carteira de habilitação, uma coisa que coloca em risco a vida de todos nós. Você falou tudo, Elter. A gente pegando o volante sem preparo e muitas vezes cometendo outras irregularidades, misturando álcool, imprudências e colocando, portanto, em risco os outros motoristas, os pedestres, ciclistas. Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego aponta que aumentou em 35% o número de condutores que dirigem sem carteira de habilitação, sem CNH. Esse risco muito grave para quem dirige e para todos nós, até mesmo estando numa calçada, por exemplo. Era fim de tarde de domingo em São Paulo, quando um carro cruzou a avenida, acertou 3 veículos e só parou ao atingir uma árvore. O condutor não tinha carteira de motorista. O exame clínico apontou sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante. Ninguém ficou ferido gravemente. Em São Mateus, Espírito Santo, uma mulher atropelou 5 pessoas de uma mesma família numa sorveteria no último fim de semana. A condutora confessou que havia bebido e que não tinha habilitação. Apesar do susto, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Já em Coxim, Mato Grosso do Sul, um motorista de um ônibus escolar foi preso por atropelar e matar uma estudante. Ele estava com a habilitação vencida e mexendo no celular na hora do atropelamento. O Brasil registrou quase 1 milhão de autuações por dirigir sem CNH ou com o documento vencido só entre janeiro e setembro, um crescimento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Se o ritmo continuar, 2025 deve terminar com o maior número de infrações desse tipo da década. Dirigir sem CNH não é só uma irregularidade, é um fator que multiplica os riscos nas ruas e rodovias. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet, estudos internacionais apontam que quem não tem CNH tem até 11 vezes mais chances de causar acidentes graves ou fatais. Para a Abramet, aqui no Brasil, muitos motoristas se aproveitam da falta de fiscalização. Segundo dados da Senatran, mais da metade dos donos de motocicletas não tem habilitação adequada. A Abramet destaca ainda que o alto custo da CNH, que pode chegar a cerca de R$5 mil em alguns estados, afasta muita gente do processo formal. Mas a falta de formação significa dirigir sem conhecer as regras do trânsito, sem noções básicas de mecânica e também sem avaliação médica. A direção veicular é uma situação complexa que exige não somente capacidade visual, auditiva, mas capacidade cognitiva, capacidade mental para poder fazer todas aquelas sequências, né, de movimentos necessários para conseguir controlar, acionar os comandos de um veículo. A Polícia Rodoviária Federal diz que a falta de habilitação é flagrada todos os dias em blitz e abordagens de rotina. Só dela estar sem CNH, ela já começou errado, entendeu? Então isso pode agravar as responsabilidades no caso de um sinistro, de provocar a morte de uma outra pessoa, ou mesmo lesões graves. Então o correto é a pessoa não dirigir sem possuir CNH. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quem empresta o carro para uma pessoa sem habilitação também é responsabilizado, viu? Essa conduta implica em multa e pontos na carteira do proprietário. Obrigado, Sabina. Os investimentos bilionários em inteligência artificial têm levantado dúvidas no mercado sobre uma possível bolha especulativa. O novo balanço financeiro da maior empresa do setor, divulgado ontem, sinalizou que a tecnologia segue crescendo. A maior dúvida agora é: até quando? Os mega investimentos em inteligência artificial podem ter criado uma bolha prestes a estourar? O temor é compartilhado pela maioria dos administradores de fundos globais, de acordo com uma pesquisa do Bank of America. Uma declaração do CEO da Google, Sundar Pichai, colocou ainda mais lenha na fogueira. Ele afirmou que se a bolha estourar, nenhuma empresa estará a salvo. Nos últimos anos, Big Techs e startups têm investido centenas de bilhões de dólares em inteligência artificial.
Pela crença de que a IA vai ser uma tecnologia transformadora, existe uma corrida por investimento nunca vista, com essa quantidade de dinheiro e a velocidade. Isso acontece em parte porque os investidores estão com medo de perder o bonde, né? É pior deixar de investir em algo vencedor do que investir em algumas coisas que vão dar errado. Nesta quarta-feira, a Nvidia, principal empresa do setor, divulgou um balanço financeiro positivo. Nos últimos dias, as ações vinham caindo em meio ao temor de que a bolha da inteligência artificial pudesse estourar. Os resultados de agora trazem um certo alívio e reforçam a ideia de que o setor ainda pode ter espaço para crescer, embora ninguém saiba ao certo até onde essa expansão pode ir. Se a gente pegar o uso da IA no trânsito, na logística, em outras áreas da ciência, descoberta de materiais, não só no que a gente está usando no dia a dia, de melhorar texto, fazer apresentação, esse tipo de coisa, se a gente expandir o uso da IA, com certeza o retorno é quase infinito. E é nisso que os investidores estão apostando. A bolha da inteligência artificial tem sido comparada a uma outra, de 25 anos atrás, a da internet. Muitas empresas que receberam investimentos altíssimos não sobreviveram. Mesmo assim, o legado da tecnologia permaneceu. E a gente usa a internet hoje, né, todo dia. E eu acho que a IA pode acontecer a mesma coisa. A bolha tira as empresas que não estão faturando ou que não estão trazendo nada de muito diferente, mas a tecnologia eu acho que com certeza vai fazer parte no dia a dia no futuro. Daqui a pouco, no Dia da Consciência Negra, uma exposição em São Luís com crianças da rede pública celebra as raízes e a cultura afro. O penúltimo dia da COP30 em Belém. A expectativa é pela divulgação de um primeiro rascunho do acordo final e os estragos da erupção de um dos maiores vulcões da Indonésia. Agora, 9h08. Um dos maiores vulcões da Indonésia entrou em erupção e destruiu um vilarejo. A erupção do Semeru expeliu uma enorme nuvem de cinzas ontem e colocou as autoridades do país em alerta. Pelo menos 300 moradores tiveram que se refugiar em abrigos do governo. Parte deles voltou hoje para casa. Felizmente não há registro de vítimas. A última erupção foi em 2021, quando 51 pessoas morreram. A COP30 entra hoje no penúltimo dia. As negociações por um acordo final dentro do prazo se intensificam. A expectativa no momento é pela divulgação de um rascunho desse documento, divulgação pelo Brasil. Direto de Belém, Pedro Bassan, que acompanha essa reta final. Bassan, que está em Belém desde o comecinho da COP. Bom dia, Bassan. Outra questão que está sendo discutida aí é quando será a próxima COP30. Houve uma rusga e uma briguinha entre Turquia e Austrália, mas parece que o assunto foi resolvido. Bom dia, Elter. Bom dia a todos. Parece que houve um acordo, né? A COP31, a COP do ano que vem, vai ser na Turquia. Mas isso não significa que a Austrália cedeu. Os dois países, que coincidentemente são vizinhos de stand aqui em Belém, os dois países chegaram a um acordo, segundo informações de bastidores, um acordo bastante inusitado. A COP31 vai ser na Turquia, mas a presidência das negociações, que é o que de fato mais importa, fica a cargo dos australianos. Isso foi uma certa decepção para os países insulares, para aquelas ilhas do Pacífico, que são as mais ameaçadas pelas mudanças climáticas, porque no limite correm até o risco de desaparecer. Mas parece, ainda não foi votado, não podemos anunciar oficialmente, mas parece que essa é a solução, COP31 na Turquia, com presidência da Austrália. Enquanto isso, a COP30 aqui do Brasil continua e todos à espera de um acordo, de um final para essas negociações. A COP é no Brasil, com a presidência do Brasil, e até o presidente da República esteve aqui ontem, o presidente Lula veio a Belém para tentar dar um impulso final a essas negociações que sempre chegam nessa época num impasse, os países ainda tentando decidir o que fazer. O presidente Lula conversou com vários negociadores, insistindo principalmente na adoção de um mapa do caminho para longe dos combustíveis
combustíveis fósseis. Já foi definido 2 anos atrás em Dubai que o mundo vai se distanciar do petróleo, do carvão, mas ainda não se sabe como. E é isso que o Brasil quer deixar como legado nessa COP aqui de Belém. As negociações continuam e fica a pergunta: será que a COP 30 vai terminar no prazo marcado, ou seja, amanhã? É normal se as negociações seguirem um pouco mais ao longo do sábado ou até mesmo do domingo. A última COP que terminou no dia e na hora marcada foi a COP de 2003 em Milão. Fica a expectativa aqui, Elter. Acaba ou não acaba? E aí a gente combina que amanhã você conta pra gente aqui no Bom Dia Brasil. Combinado, Maçã? Bom trabalho para você aí. Olha, quem também está acompanhando essa reta final das negociações é a Miriam Leitão, claro, também direto de Brasília. Oi, Miriam, bom dia, ótimo falar com você. O Bassan já deixou uma deixa aí pra gente, né? O presidente Lula voltou ontem, discutiu, insistiu, né, no mapa do caminho, que é pelo fim do uso dos combustíveis fósseis, mas os cientistas estão batendo pesado numa tecla, né? Que esse mapa, ele não leva em consideração o risco real, a gravidade real da crise climática. Bom dia, Elter. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Na verdade, os cientistas, eles não estão contra o mapa. Eles querem o mapa mais rápido e querem que o mapa diga de onde se sai, para onde se vai e o que vai, em que prazo e como será feito. Ou seja, eles disseram, mapa do caminho não é um workshop, não é uma reunião, não é uma conferência, é realmente tomada de decisão. Esse foi o grande acontecimento ontem, esse alerta dos cientistas, e que se juntou também a palavra do presidente Lula, porque ele veio aqui, se reuniu com várias delegações, tentando convencê-los de que esse é o caminho. A COP está dividida sobre esse assunto, 80 países mais de 80 países estão a favor de que se dê aqui o passo inicial para esse mapa do caminho, mas acontece que tem os países mais ligados à indústria do petróleo que estão vetando uma solução. Então, o presidente ontem, inclusive, se reuniu com pessoas da sociedade civil e deixou um recado. Márcio Astrini, do Observatório do Clima, que esteve numa dessas reuniões, disse com todas as letras que o presidente falou 10 vezes em mapa do caminho na conversa e disse que vai lutar por isso, tanto aqui na COP, quanto no G7, quanto no G20. Ele vai continuar dizendo que é preciso começar a sair do combustível fóssil. Mas o dia de ontem foi muito intenso, mas não entregou tudo que precisava entregar, porque precisava entregar um documento. Ontem eles disseram que iam fazer o chamado pacote de Belém, com algumas decisões. E essas decisões não foram anunciadas ontem e o documento ficou para hoje cedo. Aí hoje cedo já disseram que não se sabe quando sairá, nem se sairá hoje, Elter. Pois é, Miriam, no início da nossa conversa cometi um ato falho, falei que você está em Brasília, óbvio que você está em Belém, gente, pelo amor de Deus, desde o começo da COP. Ô Miriam, pois é, é amanhã. Você também adiantou isso já, Eu estou né? no Belém, Brasília. Exatamente, Belém, Brasília, que eu já viajei muito por ela quando era criança. Miriam, você já falou aí que talvez esse documento ainda nem saia hoje, está cedo ainda, 9h17. O que está acontecendo aí nos bastidores para pelo menos parte desse documento final correr o risco de não ser divulgado agora de manhã? Muito impasse, muito conflito entre o mapa do caminho, se entra ou não entra e de que forma entra no documento, impasse sobre adaptação, que é o mandato a encomenda para essa COP, e também em transição justa. Eles estão em parte sobre isso. Tem alguns pontos já acordados e a dúvida é saber se vão fazer um documento hoje com essas coisas já acordadas ou se deixa tudo para amanhã, como estava dizendo o Pedro Bassan. Mas eu queria acrescentar uma informação ao que o Pedro Bassan já disse aqui, que é a briga Turquia-Austrália. Bom, a informação que eu tenho é a mesma dele, ou seja, a Turquia com a presidência da Austrália, ou seja, quem comanda as negociações da Austrália é a Turquia que cedia. E as ilhas do Pacífico vão sediar a pré-COP. E aí, qual ilha do Pacífico? A Austrália que vai decidir junto com as ilhas do Pacífico. Esse é o pré-acordo, mas ainda não bateram o martelo aqui, uma fonte acabou de me dizer. Ainda estão brigando sobre vários pontos desse acordo. Eles estão anunciando à tarde, eles devem sacramentar qual é o acordo.
Se não houver acordo, aí vai ser na Alemanha com a presidência do Brasil. Mas eles ainda estão negociando. A grande chance é que eles cheguem num acordo. Turquia e Austrália, estandes aqui, um do lado do outro, em grande conflito, Helter. Faz parte da COP. É quase, ou melhor, é sempre assim, né, Miriam? Obrigado, bom trabalho para você, tá? Bom dia. Neste Dia da Consciência Negra, a gente te leva para conhecer a exposição Nunca Foi Só o Cabelo. Os protagonistas do projeto são alunos de uma escola pública do Maranhão. Alguém sabe definir o que é racismo? A pergunta é simples, as respostas nem tanto. Quando uma pessoa é maltratada por causa da pele dela. 1 em cada 6 crianças de até 6 anos já foi vítima de racismo no Brasil. Há mais de 20 anos, uma lei federal tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas do país. Mesmo assim, as instituições de ensino continuam sendo um dos principais ambientes onde o racismo acontece. Para tentar mudar essa realidade, uma escola na zona rural de São Luís está apostando na arte. O trabalho de conscientização feito ao longo do ano resultou na exposição fotográfica Nunca Foi Só sobre Cabelo. É o que eles são bombardeados no dia a dia, né? Bombardeados com uma cultura que não é nossa, bombardeados com traços de beleza que não são nossos. E aí eles acabam não se reconhecendo enquanto uma pessoa bonita, enquanto uma pessoa de valor. E aí eles têm essa dificuldade de se definir, eu sou negro. Aqui as fotografias contam histórias, como a do Gustavo, menino negro, empoderado pelo pai. A da Tayla, que tem 10 anos, que ainda aprende a amar o próprio cabelo. A do Cleiton, negro, autista, entusiasmado com a sua própria identidade. Histórias de todas as 21 crianças que decidiram olhar para si, para o mundo, para suas raízes e decidir se enxergar como são de verdade. O fotógrafo conta que o objetivo é aumentar a autoestima das crianças. Mostrar o quanto elas são lindas, entendeu? O cabelo é lindo, os traços do rosto, o sorriso, tudo, o olhar. Missão cumprida. O meu cabelo, ele é bonito. Então, eu admiro o meu cabelo, eu me admiro, então tá tudo bem. Eu tava doida pra olhar a minha foto, né? Porque eu nunca tinha tirado uma foto linda desse jeito, né? Eu acho de mim mesmo, me sinto linda e sim, eu me sinto forte. Você é linda e forte, né, Débora Gari? É super importante trabalhar essa autoestima desde novinha. Pois é, Débora já está aqui para falar para a gente, depois do intervalo, dessa reta final do Brasileirão. Exatamente, Helter. Bom dia para você, bom dia para você. Olha só, o Flamengo perde o clássico para o Fluminense e desperdiça a chance de abrir ainda mais vantagem na liderança. É que o Palmeiras só empatou com Vitória mesmo jogando em casa. Agora 9h22, voltamos já já. Você volta? Amanhã eu volto, sabe por quê? Porque hoje a gente tem 4 jogos pelo Brasileirão, vamos ter muita coisa para mostrar. Combinadíssimo, amanhã também estou aqui. Débora, antes da gente encerrar o Bom Dia Brasil, vamos dar aquela volta para saber as últimas notícias e a gente começa com a Sabina, em São Paulo. Olha, agora há pouco o aeroporto de Congonhas teve os voos suspensos temporariamente, pousos e decolagens. O motivo, vazamento de combustível de uma aeronave. Foi feita a limpeza da pista. Enquanto isso, outros aviões tiveram que aguardar autorização. Estavam todos ali parados, estacionados. Até o momento, um voo cancelado e outro com atraso. Imagens ali do lado de dentro do aeroporto de Congonhas. Bom feriado para vocês. E a Receita Federal informou que abriu hoje a consulta a um lote residual de restituição do imposto de renda para 214 mil contribuintes que caíram na malha fina, mas que regularizaram as pendências. Segundo a Receita, são quase R$500 milhão. O dinheiro será depositado no dia 28 de novembro. Um bom feriado. E olha essa imagem impressionante no interior aqui da Inglaterra. Uma montanha de lixo ilegal ficou tão grande que pode ser vista até do espaço. A pilha tem 10 metros de altura e o comprimento de 3 piscinas olímpicas. Ainda não se sabe como as toneladas de lixo foram parar ali, perto da margem de um rio, nos arredores de Oxford. Autoridades e ambientalistas temem que o lixo seja levado para o rio e se espalhe, podendo até chegar ao rio Tâmisa, aqui em Londres. Até amanhã, gente. Gente, impressionante essa imagem. Obrigado, até amanhã. Obrigado a você também pela companhia. Ótima quinta-feira. Você fica agora com o encontro com a Patrícia Poeta. Bom dia, até amanhã.
Aproveite muito a sua quinta-feira. Te espero aqui amanhã. Tchau, tchau.